Que a doce paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que tipo de planos você tem feito acerca do reino de Deus? Como está o seu coração em relação ao seu reino? A construção deste projeto magnífico que foi iniciado lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, mas que foi projetado na eternidade. Querido irmão, querida irmã, gostaria de refletir com você sobre o tema Quando Deus assume os nossos planos. Que tipo de planos você tem feito para a sua vida? Gostaria de ler um texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, que diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Esse texto revela um momento inusitado na vida do apóstolo Paulo, em que o Senhor apareceu para ele em um momento nada confortável, nada desejado. O que foi que aconteceu? Paulo, ele tinha realizado a 3ª viagem missionária. Ele estava na Europa, retornando pela Ásia Menor. Quando chegou em Éfeso, fazia cerca de 10 anos que Paulo estava evangelizando a Ásia Menor, se estendeu pela Europa, chegou a Macedônia, Tessalônica, Acaia, Bereia, e depois retornando sempre pela Ásia Menor. Mas até o presente, Paulo não tinha ido à capital do Império, que era Roma. A sede do Império Romano, Paulo não tinha chegado lá. Embora o Evangelho já tivesse chegado, Paulo não tinha tido o privilégio de anunciar o Evangelho aos romanos. Ele escreveu a carta aos romanos falando desse desejo, deste anelo, deste projeto. Aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está fazendo um trajeto para Jerusalém, diz o texto sagrado, capítulo 19, versículo 11: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Conforme ele registra na carta aos Romanos, este era o anelo de Paulo, chegar a Roma e trocar algum dom com os irmãos. Era uma partilha das coisas espirituais. Só que Paulo não sabia que quando ele chegasse em Jerusalém com a coleta para os irmãos necessitados, ele seria preso. E ele chegou em Jerusalém, e lá no templo de Jerusalém ele foi preso. Arrastado pelos romanos, foi lançado na fortaleza de Antônio. Depois de uma conspiração que foi montada contra Paulo, e sendo avisado pelo seu sobrinho aos romanos, eles destinaram Paulo para Cesareia Marítima. E lá, no quartel-general de Cesareia, dos romanos, Paulo ficou preso por 2 anos. Agora, o homem que havia evangelizado a Ásia Menor, que tinha um projeto de anunciar o evangelho também em Roma, parecia estar frustrado. Naquele local inóspito, indesejável, desconfortável, quando tudo parecia estar frustrado, em que os planos de Paulo pareciam terem dado por água abaixo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Agora fica claro que o desejo de Paulo, o anelo de Paulo, os planos de Paulo em relação à comunicação do Evangelho, também na capital do Império, era projeto de Deus. Quando Deus assume os nossos planos, quando os nossos planos se tornam planos de Deus, nada poderá frustrá-los. Confiemos no Senhor, esperemos no Senhor, nos deleitemos no Senhor, para que Ele assuma os nossos planos, se for da sua vontade, se estiver de acordo com o seu coração. Foi justamente o que aconteceu com Paulo. E Paulo é um prisioneiro
lá em Cesareia, os julgamentos estão chegando, mas nada impedirá de Paulo chegar em Roma e pregar na capital do império. Foi justamente o que aconteceu. O Senhor criou uma situação, Paulo apelou para ser julgado por César e os romanos tiveram que levá-lo até a capital do império. Houve grandes dificuldades no meio da trajetória até Roma. O navio quase ia a pique, mas não poderia afundar, porque o Senhor disse para ele que assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele iria testemunhar também em Roma. Deus assumiu os planos de Paulo. Ele pode também assumir seus planos. Então confiemos nele, esperemos nele e deixemos com ele aquilo que está projetado em relação ao seu reino, a sua vontade. Ele pode concretizar nas nossas vidas. E que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. E espera no Senhor que Ele vai fazer do jeito dele, do modo dele, no tempo dele. Deixa que Deus assuma os teus planos. Que Deus abençoe.